Boa tarde, queridos irmãos. Estamos aqui com mais uma palestra magnífica. Ontem nós tivemos, a primeira palestra com Gibson sobre a natureza cristã, a formação cristã, Gibson? E tivemos, consequentemente, também com o nosso pastor sobre a natureza cristã. E foi uma palestra magnífica, uma palestra fantástica, onde ele pegou em nossas mãos e nos deixou bem na forquilha, você escolhendo qual o percurso a ir, aonde você gostaria de ir, no caminho de Deus, no caminho do mundo. Ontem eu orei com ele, pedindo para Deus me dar o verdadeiro caráter de Cristo, para que Ele venha mudar a minha vida. Aproveitei ontem a oportunidade para que venha estar tendo essa transformação na minha vida. E eu convido a vocês também a estarem participando dessa transformação magnífica. E hoje nós iremos ver a terceira palestra, que será Abel, exemplo de caráter que agrada a Deus. Anotem aí, aqueles que estiverem anotando. Abel, exemplo de caráter que agrada a Deus. Estaremos lendo Gênesis, capítulo 4, do versículo 8 ao versículo 16. E falando Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: não sei. Sou eu guardador do meu irmão? E disse Deus: que fizestes? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora a maldade és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber a tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e errante serás na terra. Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade a que possa ser perdoada? Eis que hoje me lança da terra, me lance da face da terra. De dia da tua face me esconderei, e serei fugitivo e errante na terra, e será que todo aquele que me achar me matará. O Senhor, porém, disse-lhe: portanto, qualquer que matar a Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse qualquer que o achasse. E saiu Caim de diante da face do Senhor, e habitou na terra de Nod, da banda do oriente do Éden. Amados, diante desse primeiro conflito familiar, que podemos ver aqui, Caim e Abel, foi algo horrível que aconteceu. Vemos aqui o próprio irmão ceifando a vida do seu irmão. E é interessante, se analisarmos Caim e Abel, eles tiveram os mesmos pais, tiveram
seu pai ensinando sobre Deus. Eles tiveram a sua mesma formação. No entanto, um escolheu, naquela bifurcação, um lado oposto do outro. Abel escolheu adorar a Deus. Abel escolheu agradar a Deus, fazer a vontade de Deus. Vemos aqui no texto que ele fez o melhor para Deus. Ele escolheu a melhor oferta. Nos deparamos também como Caim sendo o primeiro a ofertar sacrifícios de animais. E nos deparamos também com Abel, com Caim, fazendo a primeira oferta de colheitas de grãos. Mas não foi por isso que Deus escolheu Abel e não escolheu a Caim. Foi por causa do seu coração. Foi por causa que o que havia dentro do coração de Abel. Caim, ao lermos as Escrituras, vemos o tanto que ele era uma pessoa irada. Ele era uma pessoa que não aceitava ser o segundo. Quando Caim viu que Deus tinha aceitado a oferta de Abel e não tinha aceitado a sua oferta, ele irou. Ele ficou grilado. Mas como assim? Como pode Deus não aceitar a minha oferta, acertar logo a dele? Vocês já viram conflitos de irmão? Quem tem irmão aqui? Eu tenho um irmão, porém o meu irmão é especial e a gente não tem conflitos, mas a gente vê demais irmãos brigando um com o outro, disputando tudo que faz. Não são todos, mas uma boa parte faz isso. E ali nos deparamos essa briga extrema, onde nós tivemos de um lado Caim, o primeiro homicida da terra, e tivemos também Abel, que foi o primeiro mártir, e sucumbiu-se à sua vida. Caim também, ele foi o primeiro a matar, o primeiro a cometer esse evento tão terrível. Todos aqui nós conhecemos essa história, mas é bom refletirmos sempre em questão de Caim e Abel, e nós estaremos vendo aqui, primeiramente, que é a oferta de Abel. Abel, Deus não atenta para o valor da sua oferta, mas para o coração do ofertante. E você, o que tem ofertado a Deus? Você tem ofertado o melhor a Deus? Você tem feito igual Abel, separado o melhor, a sua primícia, o seu melhor tempo? Ou você tem feito como Caim, não preparado algo melhor para Deus? Muitas das vezes, o nosso tempo é um tempo corrido e nós não separamos um tempo precioso para Deus. Deixamos o restante do nosso tempo para servir a Deus. Deixamos talvez passar a nossa mocidade e chegamos a converter na velhice, falando: não, um dia eu vou converter. Um dia eu vou para a casa do Senhor, mas deixa eu aproveitar mais um pouquinho. Outros não. Outros já se convertem mesmo na sua mocidade. Ofertam o melhor para Deus. Caim, além de ser irado, nervoso, ele não teve uma preparação agradável para o Senhor.
Se trazermos para o dia de hoje, é como se você estivesse na sua semana e de repente você tem uma semana para preparar o seu culto ao domingo. Você já pode preparar desde o início. Você já pode pegar e separar uma oferta. Você já pode separar um dízimo durante a sua semana. Já pensar, vou com essa roupa, vou fazer isso. Você pode separar o melhor para Deus. Você já pode acordar no seu domingo, orando, jejuando, agradecendo pelo culto que você vai estar oferecendo a Deus. Ou você pode fazer como Caim, não preparar um culto racional, lembrar, nossa, hoje é domingo, nossa, eu tenho que ir para a igreja. Aí chega aqui na hora aqui, ele não tem nada a oferecer, eu falo, que eu achar aqui no meu bolso, eu vou ofertar aqui. E aí ele pega e oferta. O que você tem preparado para Deus é uma oferta agradável? Sim ou não? Nós temos que ofertar para Deus o melhor. E como nós estamos vendo sobre o caráter de Abel, vamos nos espelhar em suas atitudes, vamos nos espelhar em sua conduta, no que ele deixou para seguirmos de exemplo. A oferta de Abel foi aceita pelo Senhor porque seu coração era sincero e cheio do amor. Suas ofertas eram o quê? Justas. A oferta de Abel era justa. Em Hebreus capítulo 14, versículo 4, nos diz: pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda falava. Ele era um homem íntegro e fiel. Deus dá muito valor à integridade do coração. Por isso, ele elogiou Jó perante também a Satanás, dizendo: porque ninguém há de na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, e temente a Deus, e desviando-se do mal. Jó 1, versículo 8. A oferta só tem valor quando expressa o que está no íntimo de quem a oferece. A oferta de Abel foi agradável porque ele adorava a Deus em espírito e em verdade. Quando você traz uma oferta, não adianta ser algo vazio. Você tem que trazê-la já orando, já adorando ao Senhor, agradecendo por tudo aquilo que Ele faz. Em João 4 nos diz: convém que os seus adoradores o adorem que em espírito e em verdade. Temos que ser assim também. Temos que agradar a Deus em nossas ofertas, seja ela dízimo, seja ela oferta, seja ela a sua vida, seja ela a sua atitude, seja ela os seus pensamentos. Temos que agradar a Deus. E essa luta é uma luta constante. Sempre iremos nos deparar com aquela forquilha que foi mencionada ontem. Os dois lados de se irem: ofertar ou não ofertar, agradar a Deus ou não agradar a Deus. 2. Uma oferta profética, anotem aí. 2.
uma oferta profética. Talvez a oferta de Abel tenha sido o primeiro sacrifício de animais a ser oferecidos a Deus, em forma de gratidão ao Senhor. Abel sentiu o desejo de oferecer o que tinha de melhor ao seu trabalho, em gratidão a Deus. A morte do cordeiro, de uma ovelha dos primogênitos do rebanho de Abel, sem dúvida, prefigurava o sacrifício de Cristo, que se ofereceu a si mesmo, imaculado, em nosso lugar. Hebreus 9, versículo 14, nos diz: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Então, Abel, ele fez uma oferta profética, uma oferta que nunca mais será a mesma. Grande homem de Deus que podemos ver. E um outro fator também foi uma oferta valiosa. E o que nós temos também entregado para Deus tem sido de valioso, tem sido algo de valor, que corresponde à altura do nosso Senhor. Abel adorou a Deus, oferecendo o melhor do seu rebanho. Ele deu o melhor para Deus. E muitas das vezes nós não damos o melhor para Deus. Muitas das vezes, como eu tinha dito, deixamos o resto para Deus. E aí voltamos na oferta de Caim. Voltamos naquela bifurcação novamente, indo para outro percurso. Ele não ofereceu um sacrifício qualquer, mas dentre os primogênitos do seu rebanho, Abel também trouxe o primogênito das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Está lá em Gênesis 4:4. Notemos que Deus atentou primeiramente para Abel e depois para a sua oferta. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho das suas obras, e por ela, depois de morto, ainda fala. Foi tão grande o valor da oferta de Abel, que por ela, depois de morto, ainda fala Jesus. Deu testemunho a Abel considerando o justo. Está lá em Mateus 23:35. Para que sobre vós caia todo o sangue do justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até ao sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o santuário e o altar. Já pensou? Até Cristo falando da oferta. E vemos também aqui em Hebreus capítulo 12, versículo 24. E a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Então, amados, a oferta mais valiosa que podemos ver aqui foi a oferta de Deus nos dando Jesus Cristo, seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça,
mas tenha o quê? A vida eterna. Então, que você, nesta tarde, que você na sua vida, venha oferecer sempre algo valioso a Deus. Algo que venha custar de você. Não ofereça algo que não tenha valor a Deus. Faça o melhor, seja ele o que for. Se você está escalado a estar aqui arrumando a igreja, faça o melhor para Deus. Se você foi convidado a estar ministrando louvor, faça o melhor para Deus. Se você foi designado a participar de uma célula, de estar dirigindo uma célula, faça sempre o melhor para Deus. Se você tem a oportunidade de estar ofertando, dizimando, sempre faça o melhor para Deus. Expresse para Deus uma oferta que venha ser algo valioso na sua vida. Amém? Vamos ver agora também um segundo tópico, que é a injustiça contra Abel. Acho que ficou errado ali, faltou um Tzinho. A injustiça contra Abel. É interessante porque Abel, ele era um homem justo, sim ou não? Porém, vimos o que ocorreu com ele. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo. Em toda a sua vida, demonstrou ser homem de bem, que andava em retidão de caráter, ilimitado e reconhecido por Deus. Abel representa a parte humana que se volta para Deus e é a forma de homem justo. Caim representa a parte má da humanidade que dá as coisas para Deus e busca os seus próprios interesses. Abel era justo e morreu injustamente por permissão de Deus. Caim representa então a parte do mundo, aonde muitos vêm para a igreja para ter apenas as bênçãos concedidas, mas jamais querem o dono das bênçãos. Apenas quer o que ele possa fazer. Já Abel não. Abel já nos mostra que ele era conectado a Deus, ele era ligado a Deus, ele tinha intimidade com Deus, ele sabia qual era a vontade de Deus, ele orava a Deus, ele suplicava a Deus. Porém, Caim já não fazia isso. Então temos aqui as duas realidades que hoje também nós enfrentamos. Ou hoje você adora a Deus, ou hoje você não adora a Deus. Ou hoje você está na igreja, ou hoje você está fora da igreja. Deus, ele é justo, e ele nos dá o livre arbítrio para você optar o que você quer. Assim como Caim teve o livre arbítrio também, ele tem nos dado o livre arbítrio para Caim, para Abel. Mas Abel, ele escolheu o melhor, porque ele era um homem justo, ele era um homem de caráter, o seu caráter já era formado, ele já era conectado a Deus, ele sabia muito bem o que ele queria fazer.
2. Abel, o primeiro mártir. Abel, o primeiro mártir. Abel foi o primeiro pastor de ovelhas, como nós tínhamos falado, o primeiro a oferecer sacrifícios de animais no culto a Deus, foi o primeiro homem justo e também o primeiro mártir da história. Sua morte foi o primeiro em consequência do pecado dos seus pais. O primeiro homem a ser morto por seu próprio irmão. Ele também foi o primeiro a entrar para a galeria dos mártires por causa da sua fé, e também o primeiro a ter seu nome registrado na galeria dos heróis da fé, que nós já vimos lá em Hebreus 11, versículo 4. Jesus foi morto também por inveja, porque ele bem sabia que por inveja os principais, os sacerdotes, o tinham entregado. Amados, a inveja também é algo que mata, é terrível. Vocês já viram como que é uma pessoa invejosa? Você compra um carro até usado, ela chega assim, nossa, mas que carro mais lindo que você comprou. Ela chega a estar assim, ó. Que legal. Chega a estar doendo assim, um cotovelo, nossa. Você consegue um bom emprego, ela fala, nossa, que legal, mas por dentro ela está remoendo, ela está querendo te matar, para não ver a sua conquista. Uma vez, eu já vi o que aconteceu por inveja. Uma moça mexia com sobrancelhas, né? E tinha uma menina muito bonita, agradável, e a moça, com inveja dela, fazia aquelas sobrancelhas definitivas, aí ela fez a mulher parecer um cascão. Sério, isso é verdade. Por inveja. É desfazer do outro. É você querer que o outro não exista. É você que o outro fique na pindaíba. Caim teve inveja tão grande de Abel, porque ele não aceitou ser o segundo. Porque Deus escolheu a Abel e não escolheu a Caim. O que eu acho mais interessante, porque Deus ainda deu uma chance para Caim repensar e refazer a sua vida. Deus tem nos dado chance para que a gente possa fazer o melhor, para que a gente venha não deixar essa frutinha do mal venha se arraigar em nossos corações. A inveja, ela mata. A inveja fez com que Caim matasse o seu próprio irmão. Em Marcos capítulo 15, versículo 10, nos diz, porque ele bem sabia que por inveja os principais, os sacerdotes o tinham entregue. Os sacerdotes também ali ficaram com inveja tamanha de Cristo, pela sua sabedoria, e decidiram também ali matar o Criador. Como nós tínhamos falado, a inveja, ela mata. Da mesma forma que Jesus, Abel foi morto por inveja. Seu irmão ficou irado pelo fato de Deus ter aceito a oferta de Abel. Tomando de ódio, assassinou friamente o seu irmão, sem lhe dar chance de defesa. Hoje o seu crime seria considerado homicídio qualificado, né, Dr. William? Homicídio qualificado com
com dolo e ainda ocultação de cadáver também, né? Para vocês verem o tanto que foi grave. Que motivo mais torpe que ele teve por causa da inveja. Anotem aí, 3. O sangue de Abel. Quando Caim matou Abel, o enterrou para não ter seu crime descoberto. Mas para Deus que tudo vê, nada pode ficar em oculto. Jesus disse, porque nada há encoberto que não haja de ser manifesto, e nada de fazer para ficar oculto, mas para ser descoberto. Amados, vimos aqui que nada fica oculto diante da face do Senhor. Deus sabia o que Caim tinha feito. Ele tinha matado seu irmão. E ele, com a maior cara de pau, falou: eu sou tutor do meu irmão, sei lá onde é que ele está. Isso também nos mostra que Deus conhece o seu coração. Ele sabe quantos fios de cabelos você tem. Ele sabe o que motiva a sua oferta, se é barganha ou não, se é adoração ou não. Se você ajuda o seu irmão pensando em algo, se você faz as coisas em retribuição, Deus conhece o seu coração. Deus conhecia o coração de Caim. Deus conhecia o coração de Abel. E Abel foi aceito por Deus. E Caim não, por causa das suas obras. Quais são as suas obras? O que você tem feito perante o Senhor? O que você tem construído diante da sua vida cristã? O que você tem preparado para Deus? O que você tem feito com a sua família? O que você tem feito com os seus pais? O que você tem feito com os seus líderes, com a sua igreja? Nada fica oculto. Deus conhece o seu coração. Ele sabe qual é a motivação que você tem através da sua conduta. Ele conhece o meu íntimo. Ele conhece as minhas atitudes. Ele conhece o que nós podemos fazer. Não tente ocultar algo de Deus. Faça ao contrário, confesse. Se exponha. Diga a Ele o que você não dá conta. Diga a Ele quais são as suas dificuldades. E diga ao Senhor o que você tem que melhorar. Às vezes nós pendemos para o outro caminho, naquela bifurcação que o pastor nos falou, mas nós, todos os dias, nós temos que nos render e voltarmos ao nosso percurso original. E qual é ele? O nosso percurso é Cristo. Somos co-cidadãos do céu, somos co-herdeiros da graça, é o que nos espera. Nós não podemos deixar sermos atingidos por essas ervas daninhas que tentam brotar em nossos corações, sobre as nossas vidas. Nós temos que nos rendermos a Deus, porque Ele conhece tudo e todas as coisas. Ao longo da história, crimes foram cometidos em oculto, mas o juízo final, os canais de todos os tempos serão confrontados pelo Supremo Juiz do Universo. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel teu irmão? E ele disse: não sei, sou eu guardador do meu irmão?
Caim teve a audácia de mentir diante a Deus e ainda de afrontar sobre a guarda do seu irmão. Mas o Criador o inquiriu gravemente e declarou a sentença de juízo e maldição contra esse criminoso. E disse Deus: que fizestes? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Onde houve um crime de morte, um assassinato, o sangue clama por justiça. O sangue de Abel clamava por justiça e por vingança, diferentemente do sangue de Cristo, que clama pelo perdão. 3. O homem que agradou a Deus. Abel sobre agradar a Deus. Será que nós temos também agradado a Deus com as nossas atitudes, com o nosso pensar, com o nosso falar, com o nosso vocabulário, com as nossas atitudes? Adão e Eva criaram seus filhos na perspectiva de serem servos de Deus. Eles estiveram não só com Caim e Abel, mas muitos filhos e filhas. Aqui nós vemos em Gênesis, capítulo 5, do versículo 1. Mas o episódio envolvendo Caim e Abel é o mais destacado na história de Adão, depois da queda. Dois, Abel busca a Deus. O relato bíblico nos autoriza a dizer que Abel buscou a Deus com mais afinco e amor. E atendeu que seu sacrifício deveria ser o melhor do que possuía, que Deus nos guarda e nos dê sabedoria e amor para oferecermos sempre sacrifícios de louvor. Em Salmos, capítulo 50, versículo 14, nos diz: ofereceis a Deus sacrifícios de louvor e paga ao Altíssimo os seus votos. Será que nós temos oferecido sacrifícios de louvor ao nosso Deus? Temos que oferecer o melhor a Deus. 3. Caim agradou ao diabo. Seu caráter for deformado, porque ele deu lugar a quem? Ao diabo. Encheu-se da inveja quando percebeu que Deus aceitaria o sacrifício do seu irmão e não o seu sacrifício. A inveja é tão prejudicial que provoca podridão dos ossos. Isso aí encontramos em Provérbios, capítulo 14, versículo 30. O sentimento sádio é vida para o corpo, mas a inveja é podridão para os ossos. É como nós vimos, a inveja foi tão forte na vida de Caim, ao ponto de matar o seu próprio irmão. E além dessa inveja, ele era uma pessoa que nervosa, irado. Muito tempo atrás tinha umas vinhetas que quem é mais antigo aqui vai se lembrar, chamava Garota Enxaqueca. Eu vou passar aqui só para a gente ter uma menção aqui, rapidinho. Garota Enxaqueca. Tá chovendo, Garota Enxaqueca. Por que você não vem para baixo do meu guarda-chuva? Eu prefiro pegar pneumonia e morrer. Bom, você pegou pneumonia e morreu, Garota Enxaqueca. Tá feliz agora? Tô.
Misericórdia. Mas a pessoa irada é uma pessoa que maltrata todo mundo. Ele trupica, ele vai lá e chuta a pedra. Ele bate a cabeça no carro, ele vai lá e dá um murro no carro. A pessoa fala algo que ofende a ele quer matar a pessoa. É o famoso garoto enxaqueca. Ao invés de buscar a Deus, Caim deu lugar ao maligno. Não como Caim, que era do maligno e matou o seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão justas. Amados, nesta tarde que aqui estivemos, podemos ver claramente a diferença de Caim e Abel, a diferença das suas obras e como era principalmente o caráter de Abel. Temos que ter esse caráter, um caráter que aprendemos diretamente com Deus através da sua palavra, um caráter que muda as nossas atitudes, um caráter que venha sempre estar sendo melhorado para melhor. Temos que ter o caráter de Cristo, assim como Abel nos deixou essas pérolas magníficas de caráter. Nós temos que introduzir isso sobre as nossas vidas também. Não deixe jamais esse caráter de Caim estar dentro das suas vidas, estar dentro dos seus pensamentos. Temos que ter o caráter de Abel. Temos que ser adorador assim como Abel foi. Temos que fazer o melhor assim como Abel o fez. Os melhores ofertas, o melhor tempo, o melhor sacrifício, o melhor para Deus. Que nesta tarde você venha ter o caráter de Abel, que nós venhamos ter o caráter de Abel e venhamos sempre fazer o melhor para Deus. Amém? Quero que vocês agora fechem os seus olhos. Vamos orar ao nosso Senhor. Vamos pedir em oração, em espírito e em verdade, um caráter que agrade a Deus, um caráter que possa ser mudado, restaurado. Pai, diante da Tua santa presença, te pedimos que em nome de Jesus, que nós venhamos ter o caráter de Cristo, que nós venhamos ser moldados, restaurados, purificados, santificados. Pai, te pedimos que em nome de Jesus, que o Senhor possa, Pai, tirar das nossas mentes todo sofisma, todo pensamento torpe que não vem de Ti, que nós venhamos prosseguir diante de Ti, diante da Tua santa palavra, através da Tua palavra que venha ser mudado o nosso caráter, venha ser moldado as nossas vidas. Te pedimos que nós jamais venhamos olhar para a esquerda, para a direita, para o passado, mas nós venhamos prosseguir diante de Ti, venhamos prosseguir para o alto, sendo co-cidadãos do céu. Pai, que Teu Espírito Santo venha estar moldando o nosso caráter, que nós sempre venhamos fazer o melhor para Ti, que nós venhamos ter esse coração maleável, um coração ensinável,
um coração disposto a obedecer, um coração disposto a fazer a tua vontade. Que nós venhamos diminuir perante a ti, que o Senhor venha crescer sobre as nossas vidas, nos mostrando o que nós devemos fazer de fato. Não queremos ser pessoas com mau caráter, não queremos jamais ter o caráter de Caim, não queremos ter essa raiva no coração, essa ira que não vem de ti. Se tiver alguma pessoa nesse momento com raiva, com ira, que o Senhor possa tirar, que o Senhor possa moldar, que o Senhor possa revigorar, revitalizar as forças espirituais, que o Senhor possa renovar, meu Pai, as nossas vidas diante de ti. Nós te pedimos e clamamos em nome de Jesus. Amém.